Oi, turma. Vamos para mais uma aula de história? Preparados? Então vamos lá. História, quarto bimestre, aula 3, 20/10. A apostila nas páginas 15 a 18, o caderno de atividades, páginas 73 a 75, o seu lápis e a sua borracha. Você sabe qual é o tema da aula de hoje? Patrimônios culturais imateriais. É isso que nós vamos ver hoje. Vamos lá? Patrimônios culturais e materiais. O que será? Qual é o significado? Patrimônio, você já sabe o que é. Mas esses patrimônios culturais imateriais, a palavra imaterial, qual é o significado? Patrimônio cultural pode ser definido como um bem ou bens de natureza material ou imaterial, considerado importante para a identidade da sociedade brasileira. Então, todo o patrimônio cultural ele pode ser um bem, ele pode ser um bem ou bens de natureza material ou imaterial, muito importante para a nossa sociedade. Os bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas e ao modo de ser das pessoas. Vocês sabiam que esses bens imateriais eles estavam relacionados a essas coisas? Não? Então vamos lá. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e as matrizes do samba do Rio de Janeiro. Olha lá, a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a feira de Caruaru, o frevo, que é muito legal, né? A capoeira, quem gosta de capoeira aí, e o queijo de Minas. E também tem as matrizes do samba do Rio de Janeiro, que eu não coloquei ali, mas também faz parte da lista desses bens imateriais brasileiros. Lá na apostila de vocês, então, diz assim: os patrimônios culturais materiais podem ser considerados patrimônios culturais da humanidade, quando são importantes não apenas para o local de origem, mas para todo o mundo. Então, o patrimônio cultural ele pode ser considerado da humanidade porque ele não é só para o local de origem, para as pessoas que moram ali, da onde esses bens estão, esse patrimônio está localizado. Ele é um patrimônio de todas as pessoas. Já sabemos que os patrimônios culturais materiais nos possibilitam conhecer as histórias de um lugar e das pessoas que nele vivem ou viviam, além da cultura local. Pensando nisso, vamos conhecer outros exemplos de patrimônios culturais. Localizada na província de Santa Cruz, na Patagônia Argentina, há uma caverna conhecida como Caverna das Mãos. Olha lá, gente. Caverna das Mãos. Estão vendo aqui? Nesse lugar foram encontradas pinturas feitas há mais de 9.000 anos por indígenas que habitavam a região. Então, os indígenas que habitavam essa região foram eles que encontraram essas pinturas de 9.000 anos atrás. É a caverna, por isso que foi chamada de Caverna das Mãos, lá na Argentina. A Caverna das Mãos é considerada patrimônio cultural material da humanidade desde 1999. E aqui nós temos a Última Ceia, que é a obra de Leonardo da Vinci, né? Que está pintada na parede da igreja de Santa Maria das Graças, lá na cidade de Milão, na Itália. Esse aqui é bem a Última Ceia, o quadro, né? A pintura da Última Ceia. Vimos que a Caverna das Mãos na Patagônia, Argentina, e o edifício da igreja de Santa Maria das Graças em Milão são dois exemplos de patrimônios culturais materiais da humanidade. Lá na página 3 do material de apoio, você pode representar com desenhos ou colagens outro exemplo de patrimônio cultural material da humanidade. Ali acho que vocês eu já tinha pedido para que vocês fizessem na outra aula, né?
e que usassem esse material de apoio que vocês pudessem estar representando. Se vocês puderem pegar esse material de apoio e representar com os desenhos, outro tipo de material cultural que vocês conhecem. Aí aqui a pesquisa nós não vamos fazer agora, porque seriam com os colegas, nós teríamos que elaborar um texto coletivo, mas nós estaremos fazendo este texto num outro momento também, certo? Agora vamos para os patrimônios culturais imateriais. Diferentemente dos patrimônios culturais materiais, os patrimônios culturais imateriais estão relacionados às habilidades, aos conhecimentos e aos modos de fazer das pessoas. São transmitidos de geração para geração. Então, o patrimônio cultural imaterial, ele é transmitido de pai para filho, de avô para filho, de pai para filho, vai passando de geração para geração. Os patrimônios culturais e materiais podem ser manifestações coletivas, como eu já mostrei ali para vocês: as festas, peças de teatro, danças, as músicas. Por quê? Porque elas expressam a diversidade cultural que um povo tem. Vamos conhecer alguns patrimônios culturais e materiais? Então, lá na página 16 de vocês, fala um pouquinho sobre o fado. Vocês já ouviram falar? É um estilo de música. Opa! É um estilo de música, português, geralmente interpretado por um cantor acompanhado de um instrumento de corda. O fado, ele foi reconhecido em 2011 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Aqui no Brasil, a arte inclusiva, pintura corporal e arte gráfica dos indígenas, o AJAP, é considerada patrimônio cultural. Geralmente, muita arte que os indígenas têm é considerado patrimônio cultural imaterial da humanidade. Para ser reconhecido dessa forma, o grafismo indígena foi inscrito no Livro de Registro das Formas de Expressão no ano de 2002 e em 2003 foi reconhecido pela Unesco. Então, a Unesco, que nós já falamos em aula anterior, ela reconheceu o grafismo indígena. E aí, esse grafismo ele foi registrado, ele está lá inscrito no livro de registro das formas de expressão. E os Ajap, eles habitavam o território do Amapá e os registros deles né, está relacionado com seus elementos culturais, com suas formas de viver e também de agir. Então, esse registro desses indígenas, ele tem muito a ver com a forma deles viver e a forma como eles agem também. Ali daí tem um Você Sabia? Os povos indígenas criaram calendários de acordo com os ciclos da natureza, assim eles definiram períodos de plantio, de chuvas e de colheita. Vocês sabiam disso? Bem interessante. Esses povos, eles também seguem calendários diferentes para as festas que eles celebram. Então, o calendário dos indígenas é diferente para as festas que eles celebram. Eles definem, então, eles têm um calendário que vai de acordo com o ciclo da natureza. Conforme a natureza ela vai se desenvolvendo, esse calendário deles ele é ele define o período da colheita, do plantio e assim vai. Os patrimônios culturais materiais da humanidade e os patrimônios culturais imateriais da humanidade têm algumas diferenças quanto aos recursos usados e os locais onde se encontram. Então, olhem lá. Os patrimônios culturais materiais, eles podem, com o passar do tempo, eles podem receber algumas influências do ambiente do qual eles fazem parte. Então, lá, um exemplo que eles deram aqui, o samba de roda do recôncavo baiano. É uma herança cultural de quem? Dos africanos. E eles receberam essa influência dos portugueses quanto ao uso da viola e do pandeiro e a poesia das composições musicais. Então foi uma mistura desse patrimônio imaterial
que eles fizeram essas composições musicais, que eles fizeram lá o samba de roda. Então eles fizeram uma mistura aí dessas culturas, tá? Tanto da portuguesa quanto da africana. Olha lá, o samba de roda do recôncavo baiano. Esse aqui é o samba de roda. Estão vendo ali? Desde 1860 já havia registro sobre a prática do samba de roda do recôncavo baiano. As mulheres, elas se organizavam em um grande círculo e elas dançavam com movimentos chamados de roda. E aí elas balançavam as suas saias, os seus vestidos e se movimentavam, por isso que se chamava o samba de roda do recôncavo baiano. Outro exemplo de patrimônio cultural e material da humanidade é o lavache. Que é isso, professor? Pão-folha, que foi reconhecido no ano de 2014. Olhem aí a imagem. Esse pão, ele é típico da Armênia e a partilha dele tem sido transmitida também de geração para geração, tanto a partilha como as formas de preparo. E tem um você sabia. No Brasil, algumas formas de preparo de alimentos também foram considerados patrimônio cultural e material, como as do queijo, da Serra da Canastra. Lembram que eu falei para vocês do queijo de Minas? Em 2008, a prática de produção artesanal de queijo canastra foi reconhecida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional como Patrimônio Cultural e Material do Brasil. Ó, a foto aqui ela está mostrando uma das etapas da produção do queijo, lá da região da Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então aqui mostra, né, como é que eles fazem o queijo de Minas. Os patrimônios culturais e materiais da humanidade estão relacionados às memórias de determinados grupos, às etnias, e são transmitidos de geração para geração, e por meio dessa transmissão de saberes podemos conhecer histórias e manifestações culturais também. Conseguiram entender? Então é uma mistura. As formas, o patrimônio cultural e material são a mistura das culturas para são as características, né, desse patrimônio cultural. Então aqui, lápis na mão. Agora que você conhece algumas características de um patrimônio cultural e material da humanidade, pesquise em revistas e livros 2 exemplos desse tipo de patrimônio e registre as informações no caderno. Esse registro você pode estar registrando aqui do ladinho ou então você pode estar colocando lá no seu caderno. Coloca lá a página 17, questão 1, lápis na mão, e você coloca a sua resposta. Os 2 exemplos lá. Ou então você pode escrever do ladinho aí da sua apostila também. Tá? Gênero musical, artístico, pintura, são esses alguns exemplos, mas pesquise aí, tá? A respeito dos patrimônios culturais da humanidade, leia as afirmativas a seguir e marque o X a alternativa correta. Leia as 2 frases, marque o X e depois volte para ver se você acertou. Para ser considerado patrimônio cultural e material da humanidade, o bem não pode ter sofrido transformações culturais com o passar do tempo? Será que é essa a resposta? Ou é possível que alguns patrimônios culturais e materiais da humanidade se modifiquem e se adaptem a novas realidades? O que é que você acha? O que é que você marcou? É possível sim. Então, alguns patrimônios, eles podem se modificar sim para se adaptar às novas realidades, à realidade em que estamos vivendo hoje. Com base na sua leitura, responda a questão. Só que antes, você vai ler a imagem. Olhem esta imagem, que é do Heitor dos Prazeres. É a Roda de Samba de 1962. É um óleo sobre tela, né? Então, olhem lá as pessoas. O que está acontecendo nesta imagem? O que você vê nesta imagem? Leia a imagem, responda as perguntas e depois nós voltamos. Com base na sua leitura, responda a questão. Relacione a obra de Heitor dos Prazeres com os elementos da roda de samba do recôncavo baiano. Então, essa obra do Heitor dos Prazeres, juntamente com aquela, a roda de samba lá que as mulheres estão ali, que elas fazem a roda. Qual é a relação que elas têm?
Na roda de samba do Recôncavo Baiano, as mulheres também se posicionam no centro, movimentando-se em roda. E aqui na imagem vocês podem ver também que elas se posicionam em roda. Estudamos que os patrimônios culturais estão relacionados ao modo de viver de diferentes povos e a como essas pessoas se organizam e mantêm a própria cultura. O calendário é uma forma de organização das atividades. Considere essas informações e responda às questões. A. Como os egípcios percebiam a passagem do tempo e organizavam suas atividades? Como é que eles se organizavam? Eles identificavam a passagem do tempo e organizavam conforme os períodos das cheias do rio Nilo. E nesse período em que o rio se encontrava em seu curso normal, realizavam outras atividades, como as construções de pirâmides e também o plantio. Certo? Lembram lá no comecinho, lá desde que nós estamos trabalhando sobre como surgiram os patrimônios culturais materiais, lá na página 11 da aula passada até agora. Então, os egípcios, eles percebiam a passagem, eles organizavam, né, as atividades conforme os períodos das cheias do rio. E os indígenas, como identificavam a passagem do tempo? Identificavam pelos ciclos da natureza, e assim eles conseguiam organizar as atividades. Qual é a semelhança entre a maneira egípcia e a maneira indígena de perceber a passagem do tempo? Qual é a semelhança? Qual é da maneira egípcia e a maneira indígena? Os egípcios e os indígenas consideravam os elementos da natureza como as cheias e rios e os períodos de chuva para contar o tempo. Então, eram as cheias dos rios e as chuvas onde eles contavam o tempo. Agora, eu quero que você pegue seu caderno de atividades e realize as páginas 73, 74 e 75. Depois envie somente essas páginas lá na produção acadêmica. A página 73, vocês não vão precisar me mandar, porque é um jogo. Então, além de patrimônios culturais materiais, em nossos estudos, conhecemos alguns patrimônios culturais imateriais. No Brasil, esses patrimônios são tombados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAM, quando são reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, passam a ser considerados patrimônios culturais da humanidade. Relembre alguns patrimônios culturais e materiais do Brasil e do mundo, e para isso, reúna-se um colega. Como vocês não estão na sala de aula, você vai reunir-se aí com a sua mamãe, o seu papai, o seu irmão, a sua irmã, vai providenciar um dado e 2 marcadores. Os marcadores você pode fazer bolinha, feijãozinho, tampinha e divirtam-se com o jogo, certo? Aí você vai, aqui é o início e aqui é a chegada. Então, você joga o dado, aonde cair, né? Você anda as casas e aonde cair ali para fazer a pergunta, aí você você encontrou um livreto de literatura de cordel. Avance para o número 8. E assim vai. É mais para descontrair, tá? Aprender brincando. Aí aqui, imagine a seguinte situação. Joana e Miguel viajaram nas férias escolares e assim fizeram novas amizades e conheceram diferentes patrimônios culturais e naturais da humanidade. Durante essa viagem, os novos amigos de Joana e Miguel contaram histórias sobre os lugares que já visitaram. Então, eles viajaram e eles foram contando as histórias. Você vai usar este mapa para localizar os patrimônios citados pelos amigos de Joana e Miguel. Então, aqui estão as dicas. E aí você vai localizar esses patrimônios que eles citaram aqui no mapa. E aí, depois que você localizar os patrimônios lá no mapa, você vai numerar de acordo com o local onde se encontraram. Então, você vai colocar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai numerar, tá? Mas de acordo com o local onde eles se encontraram. Onde eles se encontraram primeiro, onde eles foram depois, ok? Atividades que estudamos e realizamos na aula de hoje. Apostila, páginas 15 a 18. E a atividade que você irá realizar no caderno de atividades, páginas 73 a 75, enviando a foto somente dessas páginas lá na produção acadêmica. Bom estudo, se cuidem e fiquem bem. Até a próxima aula. Um beijo no coração.